Então, na aula de hoje, a gente vai dar continuidade à nossa conversa sobre texto dissertativo argumentativo, mas hoje falando em específico da continuação, né, que é a parte do desenvolvimento. Então, deixa eu apresentar, compartilhar minha tela aqui com vocês. Se vocês tiverem alguma dificuldade para enxergar, se eu estiver falando e não estiver mostrando, me avisem, por favor. Então, vamos lá. Continuando a compreensão das partes do texto dissertativo argumentativo. Anteriormente, estudamos e vimos exemplos de introdução. Não sei se vocês estão lembrados daquela questão do tópico frasal, né, que eu falei para vocês. Mostrei algumas possibilidades de se iniciar, né, uma redação, um texto dissertativo argumentativo. E hoje nós falaremos sobre o desenvolvimento. Então, como dar continuidade ao nosso texto, né? Então, primeiro uma introdução. O que é esse tal de desenvolvimento, né? Desenvolvimento é o corpo, entre aspas, né, da redação. É nele onde colocamos os nossos argumentos, exemplificamos e tomamos um posicionamento e defendemos as questões apresentadas anteriormente na introdução. Bom, então vamos dar um destaque aqui para algumas informações importantes sobre o nosso desenvolvimento. Olha, nele nós colocamos os nossos argumentos, exemplificamos, ou seja, trazemos exemplos, né? Antes a gente só tinha uma ideia mais genérica na nossa introdução, mas no desenvolvimento a gente vai já colocar exemplos, né? Vai tomar realmente uma forma o seu argumento. E tomamos um posicionamento, que é, lembra, a nossa tese, que era mostrada, né, exemplificada na redação por meio do tópico frasal. Alguém pode dizer para mim o que é tópico frasal? Se lembra da última aula? Já faz um tempinho, né, que na semana passada eu não dei aula de redação para vocês, mas vocês ainda se lembram? Boa noite, Lê. Boa noite. O tópico frasal é basicamente você resumir a ideia principal numa frase na introdução. Isso. Muito bem, Evelyn, é isso mesmo. Então, o tópico frasal é a sua ideia, né, o seu posicionamento resumido em uma frase. Obrigada. Vamos continuar, então. Por isso, né, por conta de tudo isso, é muito importante que a introdução seja bem clara e já traga um pouco daquilo que veremos ao continuar o texto. Então, a nossa introdução precisa ser bem direta, um texto simples, né? Eu vou sempre reforçar essa ideia para vocês de que o texto da redação é um texto simples, ele diz as coisas inteiras já, né, sem enrolação, mas ele já traz um pouquinho, né, contextualiza rapidamente aquilo que o leitor vai encontrar ao longo do texto. Então, vamos lá. Fiz uma ótima introdução. E agora, como prosseguir? É simples. Não saia escrevendo o parágrafo de uma vez. Comece organizando suas ideias. Vocês vão ouvir repetidas vezes de mim essa questão da organização, mas de fato, gente, é uma das coisas mais importantes, uma das partes mais importantes para vocês conseguirem fazer uma boa redação, um bom texto, é o tanto que vocês se organizam, né? Como vocês separam cada parte. Olha lá, continuando a leitura. O melhor é utilizar todas as partes disponíveis para rascunho na prova. Anote todos os pensamentos, questionamentos e ideias que forem surgindo. Quando você se depara, quando você abre o seu caderno de redação e você lê o tema, passam muitas coisas pela nossa cabeça, né? Às vezes, se você, por exemplo, teve uma aula de história que falava sobre aquele tema, você já lembra da aula de história, ou se você viu alguma notícia recente no jornal, você também já lembra dessa notícia. Então, gente, tudo isso que vem à nossa cabeça não pode ser desperdiçado. É muito interessante que a gente anote tudo isso que vai surgindo conforme a gente vai tomando familiaridade com o tema. Isso faz parte da nossa organização, né? A organização das ideias. Então, ainda sobre as anotações iniciais. Tudo bem até aqui? Alguma dúvida? Qualquer coisa, comentem aí, por favor, para eu não passar e deixar dúvidas para trás. Enumere suas ideias de acordo com a ordem que você deseja que elas apareçam no parágrafo. Lembra que eu disse para vocês que todo o parágrafo tem a mesma estrutura de um texto completo?
tem uma introdução, desenvolvimento e uma conclusão. Quando você vai anotar as suas ideias, se você conseguir já anotar na ordem que você deseja que elas apareçam no parágrafo, é muito bom, é muito bacana, já ajuda bastante. Novamente, reforçando aquela ideia de que quando você abre o seu caderno de redação, você não simplesmente já começa fazendo a redação de uma vez, já montando o parágrafo, mas você começa fazendo anotações, né, frases curtas, e depois, bem depois, é que você vai de fato montar o seu parágrafo prontinho para depois ser passado para a folha definitiva, né, que aí não tem como mudar. Escreveu, já era. Aliás, pode passar aquele traço em cima, né, da palavra, mas melhor se a gente conseguir passar sem erro nenhum, ainda fica mais bonito, né? Então, enumere suas ideias de acordo com a ordem que você deseja que elas apareçam no parágrafo. Cuide para não perder o foco. Existe um compromisso a ser cumprido com a introdução. Como assim, Letícia? Quando você fez a sua introdução, você prometeu coisas para o seu leitor. Ou seja, você tem que cumprir um compromisso que se iniciou na sua introdução. Por quê? Porque na sua introdução você disse que você ia falar sobre tal e tal coisa. Então, isso é um compromisso que agora você tem que cumprir. E quando a gente começa a anotar ideias, a gente tem que tomar cuidado para selecionar bem essas ideias. Porque, às vezes, pode acontecer da gente olhar para um tema de redação e ficar muito confuso e não ter ideia nenhuma. Mas também pode acontecer de você se empolgar e anotar muitas ideias e aí você ter dúvida de como encaixar essas ideias. Já aconteceu isso com vocês? De pensar muita coisa, ou então olhar para o tema e falar, nossa, não sei nada, e não conseguir anotar nada? Qual das situações? Tipo, muita coisa, uma bagunça, ou nenhuma? As duas, Alane? Os dois, né? Por isso que eu falo para vocês que pode ser útil vocês irem fazendo, né, revisando um pouquinho da prova, um pouquinho da redação, porque aí vocês vão pegando uma bagagem, de repente algum texto que pode ser útil, algum texto que está ali no meio da redação, pode ser útil para você construir ela também. Aliás, no meio do caderno, né, de respostas no geral. Então, essas duas primeiras dicas aqui. Mas, atenção, o desenvolvimento, essa é uma parte bem importante. O desenvolvimento não é uma continuação da introdução. Como assim, Letícia? Olha só. Isso significa que, ao começar o desenvolvimento, é como se estivéssemos começando o texto novamente. Por isso, nunca devemos iniciá-lo com os termos, por causa disso, com isso, baseado nisso, dessa maneira e etc. Por quê, gente? Porque lembra que eu falei para vocês que algumas frases elas dependem de outras para existirem? Uma frase só faz sentido se você leu a anterior? É o que acontece se a gente usa esses termos para iniciar o nosso desenvolvimento. O desenvolvimento vai acabar ficando dependente da primeira parte. E não é isso que a gente quer. A gente quer dar continuidade ao tema, ou seja, você vai continuar falando sobre o tema, só que o seu desenvolvimento ele tem que ser independente. E significa que, se o leitor não tiver lido a introdução, ele ainda assim vai conseguir compreender completamente a sua ideia no desenvolvimento, porque você não vai usar essas palavras que prendem um parágrafo ao outro. Como, olha assim, como nesse exemplo aqui, um exemplo de como não iniciar o desenvolvimento. Olha o tema, o chocolate no mundo moderno. Chocolate faz bem à humanidade. Porém, diria que vocês diriam que essa primeira frase aqui é o quê? Pensando no que a gente estudou na semana passada sobre introdução, essa primeira frase que ela diz ali é o quê? Isso, Nicole. Tópico frasal. Por quê? Porque ela define uma frase. Só que vem ali um quê? Um porém, né? Chocolate faz bem à humanidade. Porém, apesar de trazer benefícios, o seu consumo em excesso pode trazer prejuízos. Beleza, esse parágrafo aqui, ele é independente. Eu não preciso de outro parágrafo para entender o que ele disse. Mas olha só como é que fica o segundo. Considerando isso, considerando isso o quê? Se eu não tivesse lido a introdução, eu não saberia do que ela estava dizendo. O que ela está dizendo em seguida, né? Considerando isso o quê? Ia ficar bem vago. Considerando isso,
é importante estar atento às quantidades consumidas de chocolate. A dose diária recomendada é alvo de discussões entre nutricionistas, dado que os benefícios do cacau são contrabalançados com os malefícios do açúcar. Então, percebam, considerando isso que ela coloca ali, prende esse segundo parágrafo ao primeiro. As ideias estão presas. Vocês conseguem entender quando eu digo que um parágrafo está dependendo do outro para fazer sentido? Dá para entender? Como é que acontece essa relação? Então tá. Agora vamos ver como ficaria correto. Se a gente tirar o considerando isso, nós temos aquela primeira fase, o chocolate faz bem a humanidade, porém, tá. Aí segue, é importante estar atento às quantidades consumidas de chocolate. A dose diária recomendada, aquilo que eu já tinha lido, né? Mas percebam, agora esse parágrafo faz sentido. Eu não preciso ter lido o parágrafo anterior para entender o que esse daqui quer dizer. Por quê? Porque ele tem uma ideia completa em si só. E é isso que a gente quer. A gente quer que o desenvolvimento seja um parágrafo independente. Que mesmo se eu não tiver lido o parágrafo de introdução, eu consiga entender o que está sendo dito no desenvolvimento. Tudo bem? Deu para entender, então, pessoal, que vocês não podem fazer? Não liguem o primeiro parágrafo de introdução com o primeiro parágrafo de desenvolvimento com a introdução, porque ele não é uma continuação da introdução. Justamente porque eles cumprem papéis diferentes na redação. Então, essa é a forma correta de se iniciar o desenvolvimento. Agora vamos para a parte 2. Na parte 2, qual é a função do desenvolvimento? A principal função do desenvolvimento é provar ao leitor o nosso ponto de vista. E como fazemos isso? Por meio de argumentos. Só relembrando o que são argumentos, é uma prova, né, que serve para afirmar ou negar algo. Lembrando, vocês não precisam sempre ser a favor de um tema. Vocês podem ser contra, mas para isso vocês têm que trazer argumentos que justifiquem o seu posicionamento, seja ele a favor ou contra. Então, é uma afirmação acompanhada de uma justificativa. Sempre que você se posiciona, você não pode simplesmente se posicionar, tem que explicar o porquê você se posiciona dessa forma. E o porquê é onde entram os argumentos, né, que são as ideias que você vai se basear, sejam em dados estatísticos ou em momentos históricos, né, fazer alusão histórica, ou frases de pessoas importantes, citação, né, notícias e tudo mais. Mas, cuidado, não coloque muitos argumentos. Isso entra um pouco dentro daquilo que eu tinha comentado antes com vocês, na hora de reunir as suas ideias, né, para fazer a redação. Você pega muita coisa e acaba ficando um texto que tem muita informação, mas não diz nada de fato. A Giovana pergunta, como, por exemplo, eu coloco uma frase de algum filósofo no desenvolvimento sem perder o fio da meada? Peraí, não entendi. Calma, deixa eu ler com calma. Você está perguntando como você faz para colocar uma frase de filósofo no desenvolvimento sem perder o fio da meada, é isso? Então, você pode começar, por exemplo, assim, você traz uma afirmação e essa afirmação se relaciona com a fala de um filósofo. Por exemplo, deixa eu ver, aqui na pastinha de vocês tem um conteúdo especial que é uma cartilha com as redações nota 1000. Deixa eu ver se eu consigo achar algum exemplo prático aqui. Giovana e todo mundo, né? De acordo com Jean-Paul Sartre, o homem é condenado a ser livre. Nessa lógica, o uso de informações do acesso pessoal para influenciar... Percebe? Então ela fala, de acordo com o filósofo tal, o homem é condenado a ser livre. Nessa lógica, dentro desse pensamento, tal coisa. Então, ela
ela inicia com essa fala que vai dar base para o pensamento dela. Ou seja, você sempre pensa o seguinte, ó, o meu argumento é esse. De que forma que ele se relaciona com a fala de quem eu quero citar? No caso dela ali, ele diz que o homem é condenado a ser livre. E aqui eles estavam falando no contexto daquelas informações da internet, né? Acho que é manipulação dos dados, né, do usuário na internet. Então ela diz assim, nessa lógica, o uso de informações do acesso pessoal para influenciar o usuário confronta o pensamento de Sartre, visto que o indivíduo tem sua liberdade de escolha impedida pela imposição de conteúdos a serem acessados. Então você vai perceber qual é a relação da fala que você quer citar com o seu argumento. E dessa forma você vai envolvendo as duas coisas. Então, tipo, você não precisa simplesmente... Peraí, que tem gente entrando no outro link. Vou avisar e já volto. Pronto, avisado. Deu para entender? Deu para entender, Giovana, mais ou menos? O resto também, pessoal? Mas a gente vai olhar mais para... Peraí, que tem mais gente entrando no outro link. Pronto. Então, continuando. A gente vai olhar para mais exemplos na prática, né? Eu vou discutir com vocês a estrutura de redações prontas para vocês irem vendo mais. Mas já acessem essa cartilha que está disponível para vocês no Drive da disciplina, que ela é bem útil, né? Para vocês irem percebendo a teoria na prática, como é que ela se dá. Tá, então... Tava compartilhando, né? Tava certo. Achei que não estava compartilhando e eu estava falando sem mostrar o conteúdo que já aconteceu antes. Aqui. Então, só retomando, a função do desenvolvimento é convencer, né, provar ao leitor nosso ponto de vista, a partir dos argumentos que a gente vai desenvolver, né, que a gente vai exemplificar. Daí, existem tipos de argumentação. A primeira delas que eu escolhi apresentar aqui para vocês é a argumentação por meio dos dados estatísticos. Então, olha lá, é um dos argumentos mais utilizados para enfatizar um problema e dar maior credibilidade ao seu ponto de vista. Por que a gente dá maior credibilidade? Porque os órgãos que fazem essas pesquisas, né, eles são órgãos sérios que costumam fazer de grandes amostras, né, então eles pegam de grandes populações, eles não tiram dados estatísticos de uma parcela pequena da população, não, geralmente são parcelas grandes, né, para que realmente sejam dados que possam dar uma base muito próxima da realidade, né? Não é a realidade em si, porque a gente sabe que números podem errar, né? Mas, enfim, dados estatísticos são uma ótima forma da gente argumentar. Que outra forma? Argumento por dados históricos. Esse tipo de argumento ajuda a enfatizar que o problema já existe desde muito tempo e, por isso, há urgência pela solução. Dentre os motivos pelos quais vocês podem usar os dados históricos, esse é um deles. Porque você enfatiza que... Porque, por exemplo, se eu trago uma situação da Idade Média para falar sobre um tema atual, poxa, realmente, esse tema é importante, porque desde desse tempo aqui, ó, a gente já percebe que ele acontecia. Dentro de um contexto diferente? Sim, mas acontecia, ainda assim acontecia. Então é muito interessante quando a gente traz dados históricos por isso, porque a gente reforça que esse problema não é novidade. Certo? Tudo bem até aqui, gente? Tranquilo? Que hoje que eu não tô... Ó, a Anne pergunta assim, mas o fato histórico pode dizer o contrário, né? Sim, sim. É o que eu disse, tipo, essa é uma das possibilidades para você usar o fato histórico. Mas tá certinho, você pode usar também para mostrar que mudou. Você pode trabalhar com o argumento, a citação que você quer fazer ao seu favor, né? Você pode usar a mesma informação para falar bem ou para falar mal.
vai depender da sua vontade, né? Uma coisa é saber articular as ideias. Próxima forma. Argumento por questionamento. Utilizado para colocar como questões tópicos que geram discussão. As perguntas, além de chamarem a atenção do leitor, causam senso de debate. Porém, importante aqui, sempre que você trouxer argumentos que fazem questionamentos ao leitor, né, que fazem perguntas, você deverá responder todos os questionamentos apresentados. Acho que eu já até tinha comentado isso, né? Se você está fazendo a sua redação, desenvolvendo, e aí você pensa assim, poxa, vai ser muito da hora se eu jogar uma pergunta aqui. Se você jogar uma pergunta, responda. Não deixa no ar. Se vocês quiserem comentar alguma coisa sobre isso, fiquem à vontade, tá? Porque às vezes eu me empolgo e começo a falar, não para mais. Então, só retomando, esses foram os argumentos, tipo, possibilidade de argumento que a gente viu até aqui. Argumento por citação, que é mais ou menos se relaciona com a pergunta que a Giovana tinha feito. Citações são sempre bem-vindas em redações. Citar filósofos ou cientistas, entre outros, agrega muito mais valor ao seu argumento. Porque, poxa, se o Jean-Paul Sartre já dizia isso, tá vendo? Então, traz um valor maior para o seu argumento. Não é só você que pensa assim, mas pessoas que marcaram a história também traziam o mesmo pensamento. Ou então diziam o contrário, como ela fez ali naquele exemplo que eu mostrei para vocês. Ela falou, ó, essa ideia aqui vai contra o pensamento do Sartre. Próximo argumento. Argumento por causa e consequência. Nesse tipo de argumento, você deverá apresentar claramente a causa do problema e as consequências que isso pode trazer, passando um senso de autoridade no assunto. Então, o que você faz? Você traz assim, por exemplo, a Alicia perguntou sobre a pergunta. Se eu fizer a pergunta, obrigatoriamente eu devo responder no mesmo parágrafo ou eu posso desenvolver em outro? Olha, eu diria que você pode sim desenvolver em outro, mas tem que ficar muito claro para o leitor que você está respondendo a pergunta. Dá para entender? Tipo, se você vai desenvolvendo. Por exemplo, se você iniciou na sua introdução, você jogou uma pergunta. Porque isso pode acontecer. O pessoal gosta de fazer isso, né? Colocar uma pergunta na introdução e responder durante o texto. Tem que ficar muito óbvio, muito simples de entender que você está respondendo. E aí, acho que não tem problema nenhum você fazer isso no próximo parágrafo. Mas não pode haver dúvida para o leitor, né, de que isso é uma resposta. Tudo bem? Então, seguindo. Quando a gente fala de argumento por causa e consequência, você traz, por exemplo, eu digo assim, 2 a cada 10 jovens escolhem por cursar a faculdade à noite. Qual é a consequência disso, por exemplo? Por que isso acontece? Aí eu vou lá e explico. Então, eu apresento uma situação, uma causa, e trago a sua consequência. Consequentemente, alunos que estudam de dia são pessoas que tendem a não ter um trabalho, a ter mais dificuldade para encontrar estágio. Isso aqui é a realidade, gente. Faço faculdade de dia e é muito mais difícil para a gente conseguir estágio do que o pessoal que faz à noite, né? Porque tem o dia livre. Então, a Alicia diz, não seria correto eu citar onde estou respondendo, né? Não. Quando a gente faz a redação, a gente faz na terceira pessoa, né? Então você não vai usar expressões pessoais, tipo, eu acho, ou muito mais sinalizar, tipo, aqui responderei o questionamento. Você pode dizer assim, como resposta a esta questão, aí você desenvolve. Então, assim, bem indiretamente, não traga, quando você fala de uma redação nesse contexto do vestibular, a gente não escreve nada pessoal, a não ser que seja um vestibular que peça um artigo de opinião. Aí é outro tipo de texto que pede mais essa pessoalidade, né? Para você falar mais sobre você, sobre o que você acha. Mas no caso da redação do texto dissertativo argumentativo, você não pode citar, tipo, aqui vou responder. Não. Não é correto fazer isso. Essa aqui, gente, é bem interessante também, a contra-argumentação. São argumentos que procuram destruir com razões incontestáveis os argumentos de outrem. A contra-argumentação não deixa claro seu ponto de vista, mas traz questões que questionam a real solução para o problema.
Isso daqui é uma possibilidade, mas ao mesmo tempo pode ser uma armadilha, se você não souber fazer adequadamente. Por quê? A contra-argumentação é, você vai trazer o argumento de alguém, e aí você vai procurar derrubar esse argumento de outra pessoa. Você fala, olha, fulano de tal, lembrando que não pode ser qualquer um, né? Tem que ser alguém relevante para o tema. Diz isso, isso, isso sobre o tema. Daí você vai lá e diz por que, que o argumento dele é ruim. Olha, isso daqui não é verdade por causa disso. Aqui temos pesquisas que comprovam o contrário a partir disso, isso, isso. Então, assim, a contra-argumentação é uma possibilidade para vocês construírem o seu desenvolvimento, mas você tem que estar muito seguro do que você vai dizer, porque você vai estar falando sobre o argumento de outra pessoa. Então, eu diria que entre as possibilidades que eu apresento aqui para vocês, a contra-argumentação não é uma das mais interessantes, mas é legal que vocês saibam que existe essa possibilidade, que vocês poderiam fazer isso também, se vocês estiverem, obviamente, confortáveis com essa situação. Tudo bem até aqui, pessoal? Então, só retomando rapidamente. Qual é a função do nosso desenvolvimento? Provar o nosso ponto de vista ao leitor através de argumentos. E aí eu apresentei para vocês os tipos de argumentos. Primeiro eu falei o que é o argumento, né, uma prova, uma afirmação acompanhada de uma justificativa, e apresentei algumas possibilidades de argumento. Tá certo? Então tá, eu vou parar a gravação, então, que esse é o vídeo que será disponibilizado para quem não conseguiu comparecer à monitoria. Aliás, a aula, né? A monitoria começa